Fabrício, e além das ameaças ao Irã, Donald Trump hoje também falou em ações contra Cuba. O que o presidente americano citou a uma possível ação em relação à ilha e à Venezuela, e falou até em Marco Rubio, presidente de Cuba, é isso? Exatamente, Thiago. Marco Rubio, que tem origens cubanas, né? Mas Donald Trump falou que Cuba não vai mais receber petróleo nem dinheiro vindos da Venezuela. Antes da queda de Nicolás Maduro, da prisão de Nicolás Maduro, na semana passada, por tropas americanas lá em Caracas, Cuba e Venezuela conseguiam manter um ritmo constante de entrega de petróleo, de compra e venda de petróleo, já que navios venezuelanos levavam esse petróleo para Cuba. Essa era uma das formas que a ilha caribenha recebia o seu abastecimento energético. Cuba, que já há algum tempo passa por uma crise energética muito grave. Não é incomum, por exemplo, você ter apagões em Cuba. Todos os dias, praticamente, cidades cubanas acabam tendo ali uma interrupção no serviço de energia elétrica, no fornecimento de energia elétrica, que costuma durar algo entre 15 minutos e 2 horas por dia nas mais diversas cidades cubanas. É um cenário muito delicado para a ilha controlada hoje por Miguel Díaz-Canel. E Donald Trump afirmou que agora, com os Estados Unidos supervisionando, vamos dizer assim, todo esse fluxo de compra e venda de petróleo lá na Venezuela, que navios deixarão de ir para Cuba. O que o país caribenho vai precisar fazer? Atuar através de intermediários. Vai ter que procurar ou petróleo em outros lugares, ou continuar comprando petróleo venezuelano, mas certamente por um preço mais caro, em um processo muito mais turbulento, para driblar as sanções internacionais. Sanções essas que boa parte delas os Estados Unidos já admitem retirar a partir dessa semana, frase do secretário de Tesouro Scott Bessent, para facilitar esse fluxo de venda de petróleo da Venezuela. E aí, em relação a Marco Rubio, o presidente dos Estados Unidos republicou uma publicação nas redes sociais sugerindo que ele, o secretário de Estado, deveria ser o novo presidente cubano, o novo chefe de Estado da ilha. Donald Trump republicou essa publicação, republicou esse post e disse que, por ele, tudo bem, que ele aceitaria ter Marco Rubio como presidente cubano. Isso aí, obviamente, é mais uma dessas falas de Donald Trump que a gente deve levar muito mais no campo da fantasia, no campo da brincadeira, do que propriamente como uma possibilidade real de acontecer. Por mais que a ditadura cubana seja considerada ilegítima por boa parte da comunidade internacional, é óbvio que não vai ser Marco Rubio quem vai se tornar o novo presidente de Cuba. Aqui a gente está falando de uma coisa muito mais complicada, também um processo que é muito mais profundo do que apenas uma troca de presidente, de uma troca de regime. Nesse momento também, muitos analistas consideram que Cuba não é mesmo a prioridade da Casa Branca, do Pentágono, embora historicamente haja sempre essa retórica dos Estados Unidos contra Cuba, de Cuba contra os Estados Unidos. Isso aí existe desde 1959, não é de hoje. Então é até relativamente importante do ponto de vista político que Donald Trump continue batendo nessa tecla de Cuba, remetendo ainda àquela época de Guerra Fria, capitalismo contra comunismo, mas a verdade é que Cuba hoje não é nem o segundo, mas é o terceiro, quarto, quinto plano das ambições dos Estados Unidos na sua política externa. Mesmo que o país não seja alinhado aos Estados Unidos e esteja na zona de influência norte-americana, Cuba não tem a importância econômica, a relevância econômica ou militar que a Venezuela, por exemplo, tinha até semana passada. Agora, só para a gente fechar, não é, Fabrício? Você falou um pouco sobre a história, e quando a gente cita o Irã e cita também Cuba, em relação ao Irã, a gente lembra da Revolução Islâmica de 79 e todos os desdobramentos. E há uma ameaça e há um cansaço, principalmente da população mais jovem, em relação a toda essa estrutura. E em relação a Cuba, desde que Fidel Castro tomou o poder em 59 também. Ou seja, a história está para ser reescrita, será? É sempre uma possibilidade, né? Não há império que dure para sempre, né, Thiago? Isso, ao longo de toda a história mundial, a gente já acompanhou várias situações como essas. Os Estados Unidos tomaram
o controle, a hegemonia da ordem internacional há menos de 100 anos. Né? Certamente não vai ser assim para sempre, com os Estados Unidos, digamos, ditando, comandando a política internacional, a economia internacional, e o mesmo serve para regimes muito mais frágeis, como, por exemplo, o regime dos ayatolás no Irã desde 1979, que você mencionou, a própria ditadura cubana, com a Revolução de 59, os irmãos Castro, né, que já não são mais vivos, inclusive. Miguel Díaz-Canel é o presidente e tenta reestruturar a economia cubana de alguma forma que ainda mantenha o controle, hoje dominado pelo Partido Comunista, mas o cenário é muito diferente. Em 1959, no âmbito da Guerra Fria, você tinha a União Soviética abastecendo diretamente a ilha de Cuba. Para a União Soviética, naquela época, Cuba foi um presente que caiu do céu. A União Soviética ter a possibilidade de um braço militar no vizinho aos Estados Unidos, muito próximo da costa, por exemplo, da Flórida, a pouco mais de 100 quilômetros de distância da costa da Flórida. Então, a situação era outra até a queda da União Soviética, e depois, conforme o tempo foi passando, a Cuba acabou ficando um pouco de lado, um pouco esquecida pela comunidade internacional, países parceiros, com muitas dificuldades de se relacionar com a comunidade internacional, de receber dinheiro, de negociar. Há um embargo hoje muito forte aliás, não é de hoje, né? Mas um embargo que até hoje persiste muito forte contra Cuba, que dificulta muito as relações da ilha, também financeiras, ao redor do mundo. Isso vai pressionando, ao ponto de que em algum momento essa chaleira deve acabar entrando em ebulição, e aí não tem jeito de se controlar. Quando que isso vai acontecer é um grande mistério, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E o que vai suceder o governo cubano e também o governo iraniano é um grande mistério. No caso do Irã, a gente tem ouvido muito falar do retorno da monarquia, o Shah Reza Pahlavi, que enfim morreu, mas o filho dele até tem dado muitas entrevistas instando a população a se manifestar contra o regime dos ayatolás, mas ele é considerado carta fora do baralho. O próprio presidente Donald Trump nos Estados Unidos não tem se manifestado a favor dele ou a de nenhum opositor direto do regime iraniano. Muito pelo contrário, a Casa Branca, o Pentágono, tem adotado um discurso muito mais cauteloso antes de se manifestar em prol de algum nome, de algum setor político ligado ao governo iraniano, para ver muito bem qual que é o cenário de fato, entender qual é a dimensão dessas manifestações e aí sim conseguir se posicionar, tentar chancelar algum nome. Mas até isso acontecer, a gente ainda deve ter muito campo, muita coisa pela frente. Sem dúvida. Fabrício Naitz, nosso editor de internacional, boa semana para você. A gente volta a se encontrar.